Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou Marta Beatriz, sou professora de pintura e eu quero desejar as boas-vindas para você que está aqui durante essas aulas da Semana da Pintura Lucrativa. São 4 aulas, uma série de 4 aulas que eu vou te mostrar como você vai ter a pintura em tecido como sua profissão, faturando de 1 a 2 salários por mês ou até mais. Esse método que eu desenvolvi e eu vou te ensinar aqui na Semana da Pintura já transformou a vida de centenas de mulheres, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. E assim como ajudou todas essas mulheres, também vai ajudar você. E eu sei que tudo isso parece até difícil de acreditar, não é mesmo? E você deve estar achando que eu estou até exagerando. Ter a pintura em tecido como sua profissão, faturando mais de R$ 2.000 por mês? Sim, é verdade, você vai comprovar isso. Imagine você aprender a pintar rosas delicadas, fazer pinturas harmoniosas, vários tipos de florais, e você vai ver que isso tudo é possível. Assim como a minha aluna Kátia, que transformou a sua pintura com esse método. E hoje ela tem a pintura como a profissão dela. Olha só o vídeo que eu vou colocar aqui agora para vocês verem. Olá, eu sou Kátia Alves de Betim, Minas Gerais, e vim aqui falar com vocês, em poucas palavras, como que o curso Mulheres que Pintam transformou a minha vida. Já tem um tempinho que eu pinto, mas é uma pintura mais simples, né? Uma pintura assim de preenchimento, contorno. Pinto muito flores, frutas, mas nada muito elaborado, não. Um dia, assistindo um vídeo da Marta Beatriz no YouTube, eu me interessei muito pelo que ela estava ensinando, porque ela estava ensinando rosas, e rosas é uma coisa muito difícil de pintar, né? E comecei a assistir os vídeos delas e a seguir ela. Aí um dia ela falando que as inscrições do curso Mulheres que Pintam estavam abertas, eu me inscrevi e comecei esse curso em outubro. E já assim, estou apaixonada pelo curso. Gente, eu estou pintando rosas, coisas que eu achava que eu não ia conseguir pintar. É maravilhoso o curso, muito bom. O método que ela ensina, não tem como você sair dali não aprendendo a pintar rosas. A minha agenda agora está sempre cheia, né? O mês de maio já assim, tá cheia a agenda, porque vem mês das mães, né? O mês das mães, então todo mundo quer um presente para as mães. E nada melhor do que rosas, né, gente? Então, assim, faça o curso que vocês vão ver como que vale a pena. Antes eu tirava meio salário mínimo, agora eu tô tirando um salário e meio, 2. Então, assim, é perfeito. Não tá sobrando pintura nenhuma que eu faço, não tá ficando em casa, porque tudo que eu tô pintando já tá saindo, não tá dando tempo de eu fazer um estoquezinho, né? Para maio, então tem que ser agendado mesmo. Então, tá assim, tá sendo bênção na minha vida. Gente, assim era a minha pintura. Uma pintura só mesmo de contorno, cores fortes, sem muita mistura. E agora a pintura, depois que eu comecei a fazer o curso com a Marta Beatriz. Olha para vocês verem a transformação que foi. Uma pintura mais leve, mais suave, mistura de cores. Olha, simplesmente maravilhosa, né? Não tem como o cliente vir e sair sem levar nada. Não perca a oportunidade, façam um curso e se sintam realizadas, assim como eu estou. Kátia testou e aprovou esse método. O sonho dela era aprender a pintar rosas. E ela não só aprendeu a pintura, e
como ela hoje tem a pintura como sua profissão. E ela disse aí para vocês verem que ela fatura de 1 a 2 salários por mês. E a pintura em tecido foi uma bênção na vida, não só de Kátia, como de nós todas que hoje vivemos da pintura. E ela mesmo fala isso pra gente. A transformação dela foi gritante, como vocês viram aí, né? Então, essa é a diferença, o antes e o depois dela. E assim também pode acontecer com você. Eu quero agradecer de todo o meu coração para a Kátia, né, por ela ter compartilhado conosco um pouco da sua história. E eu tenho certeza que vai servir de grande inspiração para muitas mulheres que sonham aprender a pintar. Alguém alguma vez já te disse que para aprender a pintar é preciso ter dom? Ou que já é tarde demais para você aprender, ou que você não vai conseguir aprender com aulas online, né? Pois é, então eu vou mostrar para você que isso não é verdade, pois eu também ouvi isso muitas vezes. Aliás, eu passei por isso. Há 21 anos atrás, eu tive o meu primeiro contato com a pintura. Eu já contei aqui para vocês como foi, né? Eu participei de um cursinho gratuito aqui no meu bairro e o meu primeiro contato com a pintura, eu lembro até hoje, né, que eu pintei um paninho com cerejas e eu fiquei encantada, mesmo sendo uma pintura completamente sem técnica. A cereja era toda vermelhinha, as folhas só verde, tudo bem primário. E eu não tinha material. Então eu ficava ansiosa, gente, eu ficava tão ansiosa para a próxima aula, que ela chegasse logo, para mim voltar a fazer outro trabalho. Então assim, eu tive que esperar uma semana para mim voltar a realizar outro trabalho. E durante aquela semana, eu olhava aquele pano que eu pintei todos os dias e eu me encantava com ele. E, gente, com detalhe, em pouco, esse cursinho, ele demorou, assim, na faixa de 2 meses, mais ou menos. Era uma aula por semana. E eu conseguia vender meus primeiros trabalhos. Então, toda semana eu fui fazendo, depois eu comecei a vender meus trabalhos. E eu consegui vender. Eu lembro que as minhas primeiras tintas foram uma troca que eu pintei alguns paninhos do meu jeito mesmo, bem primário, para uma funcionária do projeto. E ela me deu algumas tintas, então foi assim que eu fui fazendo. Eu ia pintando, eu ia vendendo e aos poucos eu ia comprando os meus materiais. Era tudo muito difícil. Pensa que não foi fácil, mas eu sempre fui muito otimista, muito confiante e cada trabalho que eu fazia, eu sabia que seria a minha profissão. Eu me identificava cada vez mais e eu sabia também que não seria fácil, mas eu acreditava que ia dar certo, que eu ia conseguir, mesmo com toda a minha dificuldade, eu ia conseguir. E assim foi. Cada vez eu me encantava cada vez mais e muitas vezes eu me vi perdida, sabe? Chegou um ponto que eu falava, gente, e agora? Eu só sei fazer isso. Como que eu vou dar um passo a mais? Então eu via muita dificuldade ali. Eu me senti completamente perdida, porque eu já não tinha, né, professora para me ajudar. E aí era tudo mais difícil. E eu não saía do lugar, ficava sempre ali fazendo aquela mesma pintura. E eu queria aperfeiçoar, né? Mas eu não conseguia, pois eu não tinha acompanhamento, eu não tinha técnica, eu não tinha orientação de uma professora nessa época. E também, gente, eu não tinha acesso à aula online, né? Não tinha acesso às redes sociais, nem no YouTube, nem nos meus melhores sonhos da minha vida, eu imaginava ter uma aula dessa, como vocês estão tendo aqui na Semana da Pintura Lucrativa. Então, aproveita.
Por isso, eu acabava aprendendo de forma aleatória. De um dia eu fazia de um jeito, outro dia eu estava buscando uma coisa que eu não sabia, e assim eu ia fazendo. E as oportunidades eram muito poucas naquela época, era muito difícil. Mas sempre que surgia alguma coisa que eu via que era uma oportunidade, algum cursinho que alguém estava dando, que surgia, eu já aproveitava, sabe? E eu lembro que era tudo muito difícil. A gente não via falar sobre pintura naquela época. Quem sabia não queria ensinar. Ainda tinha esse detalhe. E para piorar, eu cometi diversos erros. Desde o começo, eu nem sabia que eu estava cometendo esses erros. Então, olha a importância de você saber quais são os erros que possivelmente você também está cometendo. E hoje eu sei que são os mesmos erros que a maioria das pessoas cometem quando começam a pintar. Quando começam a pintar sem um direcionamento. E assim, aprendendo com cada erro, era errando e corrigindo e aprendendo, e fui andando cada vez mais, eu dava um passo, e por anos eu testava e via o que funcionava e o que não funcionava, o que dava certo e o que não dava certo. Comprava material, às vezes não dava certo. Eu já contei uma história para vocês que eu consegui pintar uma vasilha e eu coloquei essa pintura toda perdida. Então, assim, foram muitos erros, né? E às vezes eram até poucos acertos, mas faz parte, né? Fez parte da minha história. Eu descobri a melhor forma de aprender e de ensinar. Isso é o principal, porque através de todos esses erros, de toda essa minha trajetória, eu sei ensinar com excelência. E sempre insistindo e melhorando cada vez mais as minhas habilidades, eu fui desenvolvendo estratégias, né, para ensinar de forma simplificada. E eu tive, há muitos anos, né, há 21 anos, eu tenho a pintura como a minha profissão. Então, é uma carga de conhecimento muito grande. E a partir dali, a minha vida mudou completamente. A partir do momento que eu aprendi isso, que eu fiquei presente para o que era certo e o que era errado. E eu não consigo, para falar a verdade, nem imaginar como eu estaria vivendo hoje se eu tivesse, aliás, desistido disso tudo. E se eu tivesse dado ouvido àquelas pessoas que diziam que pintar era muito difícil, que pintar precisava de ter dom, que pintar não dava para quem não tinha dinheiro para comprar as coisas, os materiais. Então foram muitas coisas que eu ouvi, inclusive da minha própria família, né? E desde então eu decidi a buscar aprender cada vez mais, né? E fui aprendendo até quando eu comecei a ensinar essa técnica e levar para algumas mulheres, né, que eu comecei com o meu ateliê, então comecei a ensinar e vi que aquilo dava muito certo, que elas aprendiam. Então eu resolvi, né, levar isso para um maior número de mulheres que têm esse sonho de aprender a pintar profissionalmente. E você, se é o seu caso, eu garanto que você também pode. E é por isso que eu ensino de uma maneira muito especial. E isso você vai ver aqui durante essa aula que nós vamos ter ensinando, né, que eu vou ensinar você, eu vou pegar na sua mão, eu vou te dar um direcionamento e você vai ver que você também pode. E eu sou muito grata a Deus porque pelo que eu faço hoje, pela minha profissão, porque o mais legal é que hoje eu tenho o privilégio de aprender, não só de aprender, mas também de ensinar milhares, centenas de mulheres aqui na Semana da Pintura.
durante essas semanas da pintura, que já teve várias, né? Por isso que já foram muitas mulheres que já aprenderam com esse método. E hoje eu vejo o quanto eu fui persistente, confiante. Gente, foi uma trajetória que eu vou falar para vocês. Daria eu não sei quantos livros, eu nem vou falar só um, não. E como eu falei para vocês, né? Muitas mulheres têm hoje a sua profissão através da pintura em tecido. Então isso me deixa muito feliz, porque a gente se sente feliz, realizada, fazendo o que a gente ama. E você também pode fazer da pintura a sua profissão. Mas olha só o detalhe, você não precisa de passar por tudo isso que eu passei, por esse longo caminho. E agora eu vou falar com você os erros fatais de quem quer aprender a pintar, né? Geralmente comete esses erros. Então, como eu falei para você, você não precisa de passar por tudo isso que eu passei, por toda essa jornada que eu falei um pouco da minha experiência, da minha história aqui com vocês. E por isso eu selecionei alguns erros que eu cometi lá atrás, que talvez seja o erro que você também está cometendo. São erros fatais que quem quer aprender a pintar comete. Então vamos lá, preste atenção. O primeiro erro, eu não segui uma técnica. Isso é um grande erro, porque você gasta energia pintando cada trabalho de forma diferente, muitas vezes sem harmonia de cores, sem volume, sem sombras, sem luz. Isso é o que mais acontece. E um dia você aprende de um jeito, outro dia você vai aprendendo de outro e faz assim, vai andando em círculo, né? Então, para você que quer aprender a pintar, você não pode cometer esse erro de pintar sem uma técnica. Você precisa de escolher uma técnica que você gosta. Você pode até conseguir pintar sem uma técnica, mas você vai gastar muito mais tempo, vai gastar mais dinheiro tentando, vendo que dá certo, que não dá certo, para alcançar o seu objetivo com a pintura e não vai, muitas vezes, nem sempre você consegue. Sempre fica aquela ideia, nossa, eu queria fazer desse jeito e eu não consegui. Mas por quê? Faltou uma técnica. A técnica, ela está associada em tudo e na pintura não é diferente. Então, tudo que você for fazer, você precisa de um direcionamento, né? Você precisa de uma, como se fosse uma receita, a técnica. Pense assim, é como se fosse uma receita. Então, você seguindo aquela receita, no final, você vai alcançar o seu objetivo, tá? Então, muito importante. Não que depois você não possa experimentar outras técnicas, mas você vai cometer esse erro se você não escolher uma para você aprender. Agora vamos falar do segundo erro, que é comparar a sua evolução. Comparar a evolução na pintura de outra pessoa. Porque muitas pessoas, ao se comparar, ela vai se sentir mal e isso acaba desmotivando, né? É um problema muito sério, porque você não sabe o tempo daquela outra pessoa. Às vezes tem duas amigas, começaram a pintar juntas, uma tá mais acima do que a outra. Aí você pensa, nossa, eu comecei junto com fulana e ela já tá, né, já tá pintando tão bem e eu tão mal. Então não compara com a sua pintura mesmo, para não te desmotivar. Porque cada pessoa está em um degrau diferente. E eu tenho vários exemplos que eu poderia falar para vocês aqui durante a semana da pintura. E eu sei que você também conhece pessoas que ficam se comparando o tempo todo também. Talvez também você é uma dessas pessoas que fica comparando você com outra. E às vezes eu recebo muitas mensagens de alunas que elas fazem essa comparação, né? Como eu falei aqui, eu e minha colega, nós começamos juntas e eu vejo que ela evoluiu mais que eu. Por que, Marta? Por que que está acontecendo? Eu não entendo.
Como eu já disse, você nunca pode comparar o seu trabalho, a sua evolução com de outra pessoa, porque você é uma pessoa única, né, com o seu tempo diferente dos outros. Então a gente não sabe quanto tempo que aquela pessoa ela tem, que ela se compromete, que ela tem constância. Então, cuidado com isso, para de se comparar. Gaste o seu tempo e a sua energia se dedicando à sua pintura, tá bom? Isso é muito importante. Enquanto isso, espera só tomar um pouquinho de água. Pra gente ir pra terceira. Então, vamos lá para o nosso terceiro erro. Eu costumo chamar esse erro da procura dos diamantes. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Olha só essa imagem aqui que está do lado do vídeo. Podemos perceber que esse homem, ele desistiu quando ele estava quase chegando no tesouro. E isso muitas vezes acontece conosco. Trazendo esse exemplo para nós, é quando você desiste nas primeiras tentativas. Às vezes você tá ali todo empolgado e começa a pintar e fala, nossa, eu tô conseguindo, e de repente você desiste. Você vem aquele dia que você não está bem, você fala, ah não, eu vou parar com isso, eu não quero mais, eu já tentei demais e não consegui. Então, olha só o exemplo desse homem aí à procura dos diamantes. Ele estava pertinho e ele desistiu. Se eu tivesse desistido quando eu fiz esse trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu não teria chegado nesse resultado. Preste atenção nessa foto. Gente, é muita diferença. Por isso, nós nunca podemos desistir de um sonho. Se você tem o sonho de aprender a pintar e viver da pintura, não comete esse erro de desistir nas primeiras dificuldades que vão surgir. Porque vai surgir dificuldade. Às vezes você vai falar, nossa, é difícil, é desafiador, mas eu vou conseguir. Tá? Não desista. Isso é um erro que muita gente arrepende até hoje. Tá voltando, tá retornando à pintura. Nossa, se eu não tivesse desistido alguns anos atrás, eu estaria assim hoje. Então, olha só, compara bem essa foto que eu mostrei para vocês. Pensa bem, né, se eu tivesse desistido. E agora vamos para o nosso quarto erro. É não tratar a pintura como sua profissão. Eu sei que aqui durante a Semana da Pintura Lucrativa tem muitas pessoas que estão fazendo por hobby, outras estão fazendo por terapia, mas também tem aquelas pessoas que querem que a pintura seja sua profissão. E eu vejo isso com muita frequência. Pessoas que querem ganhar dinheiro com a pintura, mas não levam isso a sério. Então isso é um ponto muito importante. A pessoa que ela não tem disciplina com o horário de trabalho, ela não cumpre os prazos com o seu cliente, não tem um controle de gasto, não divulga os seus trabalhos nas redes sociais, fica muito difícil. Porque se você quer trabalhar com a pintura, no conforto da sua casa, você não pode cometer esse erro, tá? Você precisa de ter esse cuidado. E eu quero pedir para você ter atenção nesses 4 erros que eu falei aqui para vocês. Esses erros, eles me paralisaram por anos, principalmente esse último, porque eu queria a pintura como profissão, mas eu não tinha toda essa disciplina, né? Eu não tinha essa mentalidade de que a pintura ela poderia ser minha profissão. Então eu peço para vocês analisar esses erros, porque são importantes e, como eu falei, foram erros que me paralisaram por anos. E você também não precisa, né, de demorar
tanto tempo sabendo de tudo isso que eu tô falando para você alcançar o seu objetivo, né? Como eu falei, foi uma longa jornada, mas você pode corrigir todos esses erros aqui, que vamos falar de muito mais durante essa semana da pintura. E assim, se você ficar presente para esses erros, você vai atingir os seus resultados mais rápido, porque você vai saber, né, quais são os pontos que você está errando, que você pode corrigir agora no início da sua carreira, né, no início da sua profissão. E agora eu vou apresentar para vocês os materiais que nós vamos usar na nossa segunda aula de quarta-feira. Gente, olha só, é muito importante. Vamos conferir todo esse material, mas eu peço vocês que providenciam tudo, porque é muito importante para a nossa quarta aula, para a nossa segunda aula. Então, quarta-feira, nós já vamos utilizar todo esse material que eu vou apresentar para vocês agora no vídeo. Então, deixa tudo preparado, já deixa as tintas, deixa, né, a tábua já passado cola ou forrado um paninho se você não tem a cola. Deixa seus pincéis e quarta-feira vamos ter a nossa primeira aula. Então, olha só esse vídeo aqui dos materiais. Então, agora eu vou apresentar todo o material que a gente vai precisar para a próxima aula de quarta-feira. Vocês podem providenciar um pano com acabamento de crochê ou com barrinha de tecido, o que vocês quiserem. Ah, Marta, não tem como eu fazer crochê. Não preocupa. Faça somente no paninho e banhado. Aqui, dê preferência para as cores clarinhas, rosinha claro, amarelo, um verdinho claro, que a nossa pintura ela vai ser uma pintura bem delicada. E aí, se você não tem como fazer agora, no momento, pode providenciar aí uma sacaria lisinha. Essa aqui é a Limpe Brilho Prêmio, não é propaganda, mas é uma sacaria que eu uso, que eu gosto muito. Você pode comprar a sacaria que tem aí na sua cidade, sendo uma sacaria lisa. Olha bem a trama da sacaria, porque tem umas sacaria que não são boas para pintar, né? Elas vêm com cheia de textura, de linhazinha, então não é bom. Aí você embanha na máquina, que esse aqui já tá prontinho para pintar, olha, já tá com a barrinha feitinha aqui. E aí, a gente vai precisar de um pano. Você pode comprar 1 metro ou meio metro. Se você comprar 1 metro, dá para 2 panos. Você só divide no meio, 50 centímetros, vai dar um pano de prata, um tamanho muito bom. Então, providencia aí a sacaria e você já deixa o seu paninho preparado para você fazer o seu projeto. Vamos precisar de 12 cores de tinta da Acrylex. Eu vou deixar o PDF disponível com todas essas cores que nós vamos precisar para fazer o projeto. Aí você já organiza seu material, já se organiza o seu tempo para você conseguir fazer esse projeto, né, de forma tranquila e se comprometa com você para você realizar esse trabalho que você vai ficar apaixonado, tenho certeza, gente, tá lindo, lindo. Vamos precisar também do aquarela silk ou água, tanto faz. Marta, eu não tenho aquarela silk, então eu não posso pintar de jeito nenhum, gente. Eu não tenho todas as cores, como que eu faço? Eu vou ensinar algumas misturinhas durante a gente estiver pintando. E aí, você pode fazer com o que você tem. Não deixe de fazer nada porque você não tem o material todo. Vai fazendo aí com o que você tem em mãos. Vamos precisar de um godê, ou então, que é essa vasilhinha aqui pra gente fazer misturinha, ou então um brinquedinho assim, olha, esse aqui é um brinquedinho de criança, daqueles que vem panelinha, aquelas colherzinhas, e eu peguei pra mim usar, né? Aí, vocês podem providenciar um godêzinho, ou uma forminha de gelo, se você não tem um godê, ou uma tampinha de qualquer tampinha que vai dar para você fazer uma misturinha, tá bom? Vamos precisar de paninho de limpeza também. É bom um paninho que adere bem à água, né? Que ele chupa bem a água, porque às vezes se você pegar um paninho sintético,
ele não vai enxugar bem o seu pincel. E pode dar problema, pode vazar sua pintura. Isso é muito importante, é um detalhe bem importante. Vamos precisar dos pincéis, o 0, o 2, o 4, o 6, da série 421 da Condo. Vamos precisar também de brochinha macia. Essa aqui é aquela brochinha para maquiagem. Vem ela da mesma marca dessa aqui também, olha. Vou aproximar aqui para vocês verem, é a mesma marca. Porém, essa daqui ela é toda douradinha e essa ela vem com pelinho colorido, branquinha aqui, mas é a mesma coisa. Ela vocês encontram onde vende coisa de maquiagem, esses acessórios, né, de cabelo, essas coisas. Ela é bem baratinha, não é cara, é um pincel para sombra. Então, vocês podem adquirir tanto essa, como essa aqui também, que ela é da Condo 423. Muito boa essa da Condo também. Se vocês acharem o número 2, melhor ainda. Essa aqui é a 00, eu acho ela bem pequenininha, olha a diferença aí, tá vendo? Então, se vocês acharem o número 2, é bom. Marta, não tem como eu comprar brochinha, não tem como eu comprar esses pincéis da série 421 da Condo. Faça com o que você tem em mãos, tá? O importante vai ser você fazer, você realizar. Eu uso muito esse longo aqui, 402, o 00, também é da Condo. E uso esse aqui, 408 ou 409. Esse aqui é o 408, 408. E aqui também tem um filete, são filetes que a gente vai precisar, tá bom? Tanto esse curtinho, se você tiver só ele, ótimo, dá pra fazer com tranquilidade do mesmo jeito. Então, os pincéis, vocês providenciam alguns pincéis aí. E vamos precisar também de uma prancheta, que é uma tabinha. Gente, essa tabinha, vocês podem adquirir ela de qualquer coisa que vocês tiverem, às vezes dá para comprar também. A gente compra com esse pessoal que faz móveis, tem ela toda branquinha, inclusive eu tenho a minha branquinha, mas eu queria uma que tivesse sem cola para me mostrar para vocês como que vocês vão passar a cola nessa tábua, tá? Então, essa é a cola permanente. Você passa só uma vez, utiliza ela várias vezes, pode limpar, passar uma esponjinha molhada e tirar o excesso de tinta. Deixa a sua tábua sempre limpa, que assim facilita. Eu prefiro a branca, então quem vai comprar aí, esse pessoal que faz móveis, às vezes eles dão, nem precisa de comprar. Quando sobra os pedacinhos assim, eles costumam dar pra gente. E aí, essa cola é a cola permanente, aí você, caso você não tenha como comprar a cola permanente agora, forra a sua tábua com um paninho, porque o pano que tiver em cima não vai escorregar, um pano branco, tá? Um pano mais velhinho, você pega, forra ela, prende com fita crepe e pinta normalmente. Pode ser a tábua de madeira, pode ser um acrílico, mas é importante ter essa tabinha, tá bom? Pra você colocar o seu tecido em cima. Passa a cola alguns minutos antes, por exemplo, uns 10, 20 minutos antes. Não passa a cola na hora que você for pintar, pra essa cola não soltar no pano. Pode passar à vontade, eu vou usar aqui, olha, um cartão. Esse daqui é um cartão de papel, que depois eu vou descartar ele, vou jogar fora. Porque, gente, essa cola, ela cola demais. Então, tem que ter esse cuidado. Sempre limpa a tampinha assim, olha, depois que você utilizar, tá? Deixa sempre limpinha, não deixa cair aqui não, porque senão vira um grude total, que às vezes você não consegue nem abrir. Então, utilize um cartão de papel mesmo, que depois você vai usar e vai jogar fora. Espalha bem, olha, onde você vai pintar. Vou passar aqui na minha tábua. Gente, é muito bom com cartão, economiza mais e você vai deixar ela bem lisinha. Com o pincel, às vezes, a gente nem consegue fazer isso, tá? E é super econômico passar aqui com
o cartão. Por quê? A que sobrar, você pode voltar para o vidro. Beleza, que fica ótimo. Então, aqui eu não deixo excesso nenhum da cola, tá? Pode passar aí até uns 10 minutinhos antes de você pintar e depois você pinta. Então, deixa seu material todo preparado para quarta-feira a gente já começar o nosso trabalho. Viu? Quarta-feira eu vou disponibilizar o projeto para vocês, o PDF da aula, e a gente vai, durante a semana toda, tá aí trabalhando com esse projeto. Sobrou, olha só, vou voltar aqui, olha. Super econômico e prático, né? Pra gente. Prontinho. Agora, é só esperar pra gente começar o nosso trabalho. Então, tá aqui todo o material que a gente vai precisar de usar na nossa aula de quarta-feira. Já providencio o material de vocês e vamos ficar aí na expectativa. Se comprometa, tenha horário, cuidado com seus horários para você assistir essa aula. E faça como se você estivesse fazendo um curso pago, tá? Para você se comprometer em fazer e ter o resultado que você tanto espera. Então, vocês viram aí, né? Todos os materiais que nós vamos usar na nossa segunda aula de quarta-feira. Mas lembrando que amanhã, terça-feira, nós vamos ter uma live às 16 horas e eu espero por você. Se comprometa com você mesma a fazer tudo o que é proposto durante a Semana da Pintura. Então, marca aí na sua agenda, coloca um lembrete aí em algum lugar para você lembrar que amanhã vamos ter uma aula tirando dúvidas muito importantes que vocês deixaram para mim naquele formulário que vocês responderam lá no e-mail, tá? E é muito importante você participar dessa aula, porque eu vou esclarecer a dúvida que talvez seja a sua. E eu espero por você, tá? Nessa série de aulas da Semana da Pintura Lucrativa, eu vou explicar sobre a técnica porcelanizada. É muito importante você saber a técnica que você vai aprender, que é essa pintura suave, delicada, né, com os tons mais claros, lindas, harmoniosa. E na aula de quarta-feira, nós teremos aula na prática, tá? E eu vou ensinar vocês, como eu falei, vou pegar na sua mão e vou te dar todo um direcionamento. Então, deixa o seu material todo reservado, tá? E vamos colocar a mão na massa quarta-feira. Fazer um lindo trabalho juntas. E depois eu quero ver esse trabalho de vocês. E mesmo você que ainda não pinta, não fique triste, tá? Porque eu garanto que se você fizer tudo que eu propor nessa aula, você vai conseguir ter um lindo resultado também. Mesmo você que nunca pintou ou você que ainda não tem todas as habilidades com a pintura, você vai conseguir. E se você me acompanhar e levar a sério, como se fosse um curso pago, porque eu falo assim, às vezes quando a gente compra algo, a gente dá mais valor, né? Mas faça de conta que esse curso é um curso pago. E você vai ver que você vai se comprometer mais e vai ter uma grande evolução e não só uma grande evolução, mas também com um resultado maravilhoso, tá? E durante essa semana, eu vou, como eu falei para vocês, durante toda essa semana, eu vou segurar na sua mão e te mostrar o caminho que você deve trilhar para você chegar mais rápido no seu objetivo. Não precisa de ser um caminho tão demorado assim, né? Porque eu passei por isso, então eu posso diminuir, né, com estratégias esse caminho que você vai percorrer. Ele vai ser muito menor e com certeza o seu objetivo será alcançado muito rápido. Então, o nosso tempo aqui ele é um pouco limitado, tá? Mas eu já quero adiantar que na próxima aula, na aula de quarta-feira, vamos ter a nossa aula na prática.
mas eu quero mostrar para você os 4 passos essenciais para você alcançar todos os seus objetivos com a pintura em tecido. E juntas, né, nós vamos realizar juntas um lindo projeto, tá bom? E eu vou disponibilizar para você a lista de materiais em PDF, né, com todos os materiais, com a relação de todos os materiais que nós vamos precisar para a próxima aula. E assim vai dar tempo, porque você vai ter terça-feira, né? Terça-feira nós vamos ter a live, mas você ainda tem terça-feira para você providenciar todo o seu material, porque a aula de quarta-feira será às 8 horas da manhã. Mas lembrando que você também pode assistir no decorrer do seu dia, qualquer horário que você puder. Mas ela será disponibilizada às 8 horas da manhã. Então, até lá dá tempo você providenciar todo esse material, tá bom? E lembrando que o PDF chegou aí para você no seu e-mail e com certeza tá lá em algum lugarzinho do seu e-mail. Mas também nós vamos disponibilizar aqui abaixo do vídeo para você salvar aí esse PDF e vamos também enviar nos grupos. Lembrando que você pode rever as aulas da Semana da Pintura quantas vezes você quiser. Elas ficarão disponíveis até domingo. Gente, não esquece, é só até domingo, viu? Então, é durante uma semana a nossa pintura, a nossa Semana da Pintura. E eu quero agora pedir você para deixar um comentário do que você achou da nossa aula. Me conte aqui se você já cometeu algum desses erros ou se você comete algum desses erros que foi falado aqui na aula, porque assim você vai ficar presente e não vai repetir mais esse erro, né? E você que ainda não se inscreveu no meu canal, você possa se inscrever, tá bom? Aqui no canal do YouTube você pode inscrever, você pode acionar aí o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que eu posto. Tem também o Instagram. Gente, o Instagram é uma vitrine maravilhosa. Vai lá, me segue também no Instagram. Temos também o Facebook. Então, temos todas as redes sociais aí para você interagir comigo, tá? E para que você possa me acompanhar, né, de forma diária e ficar atenta sobre esse mundo da pintura que é maravilhoso, né? Que eu sou apaixonada, me apaixono cada vez mais e eu quero ver essa comunidade crescer, as pessoas aprender cada vez mais, mas aprender de forma correta, né? De forma que você não vai gastar todo o seu tempo para isso. Então, eu quero agradecer vocês pela presença de vocês. Muito obrigada. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. E eu vejo você aqui quarta-feira, às 8 horas da manhã. Sem esquecer da nossa live terça-feira, onde a gente vai esclarecer aquelas dúvidas que talvez uma delas seja a sua, tá bom? Então, receba o meu abraço carinhoso, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.